Olá a todos, sejam bem-vindos ao seu programa França em Direto. Talvez você que nos assiste, você está a sofrer na sua vida, na sua casa, no seu lar. São vários os problemas que a cada dia estão a se agravar. É como um fundo do poço, mas um fundo do poço que parece que não tem fundo, porque a cada dia a situação ela se agrava. Nós estamos aqui através desse programa para mostrar para si a solução, a saída, para que você venha sair desse fundo do poço e desfrutar de uma vida de qualidade. Pedro, esta pessoa, ela pode mudar a situação que ela está a viver. E desde já ela pode começar a ligar para o Amigo 24 Horas, que é o 09 53 14 6504. Ligue, deixe ficar o seu nome, deixe ficar o seu problema, deixe ficar aquilo que está acontecendo na sua casa e na sua família, porque ali estaremos atendentes para lhe atender, para lhe orientar e ensinar o que você deve fazer para mudar essa situação. E nós vamos agora conhecer como era a vida da Cesária. Ela vai nos contar o antes e o depois. Acompanhe, já voltamos. Cesária, conte-nos. Qual foi a sua experiência com o poder do sacrifício para Deus? Na verdade, são duas experiências, Bispo. A primeira é a minha diretamente, quando eu cheguei ao centro de ajuda, que eu vinha de uma relação fracassada, onde eu sacrifiquei tudo nessa relação. Tinha um casamento de 4 meses, tinha um filho de 1 ano e meio, tínhamos mudado de casa apenas há um mês, quando o meu ex-marido saiu de casa. Você investiu tudo neste relacionamento, neste casamento, fez de tudo que estava ao seu alcance para que fosse feliz, já tinha um filho deste relacionamento, casa, tudo, sim, todo o dinheiro, todo o carinho, toda a atenção, tudo. Era a sua vida. E ele foi embora. Era o meu sonho, era ter uma família, e eu investi tudo nesse sonho. Sacrifiquei tudo. Empréstimos bancários, cartões de crédito, porque um casamento envolve custos, claro, mesmo que não seja um grande casamento, uma grande festa. Envolve custos, mudar de casa envolve custos, e eu tinha investido tudo. Ele foi embora, e eu vim-me sozinha, com um filho. O meu filho tinha 1 ano e meio, o nosso filho, e as dívidas todas ficaram nas minhas mãos. A solidão, a dor da traição, do abandono, sim, e agora desamparada, sim, endividada. Com vergonha, com muita vergonha. De tudo e de todos, sim, né? Sim. Eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a ficar desesperada, eu fiquei com raiva, aquela raiva transformou-se num ódio. Eu, para conseguir me acalmar, porque eu gritava em casa, eu gritava desesperada, era a dor da alma. Sim. Eu batia com a minha cabeça na parede para acalmar aqueles pensamentos que eu tinha de suicídio, de desespero, de imagens de desgraças que passavam na minha cabeça, que eram imaginárias, não eram reais, mas aquilo era uma suposição. E se acontecesse isto, e se acontecesse... Imagina que acontece agora alguma coisa ao teu filho, e aquilo passava na minha cabeça como se fosse um filme. Tormento, né? Psicológico, emocional... E que refletia no físico também. Sim, eu batia, eu sabia que eu tinha que me acalmar, que aquilo não era normal. E para não fazer algo pior, sim, envolvendo outras pessoas, como ele ou as crianças. A senhora chegou nesse estado ao centro de ajuda? Foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. Quando eu cheguei ao centro de ajuda, depois da primeira coisa, eu senti como se fossem uns braços fortes ao meu redor, que já não estava sozinha, porque sacrifiquei na campanha de Israel pela minha libertação. O que aconteceu? Eu fui liberta. Mais à frente, aquilo desapareceu, todos aqueles pensamentos, libertei-me. Agora você tinha uma força, depois do sacrifício, você agora tinha uma direção, tinha uma autoconfiança. Exatamente. Depois sacrifiquei também na campanha de Israel pelo meu batismo com o Espírito Santo, porque se a libertação era tão maravilhosa, imagina um batismo com o Espírito Santo, eu queria mais. Não estava Apelou para a inteligência, muito bem. E também graças aconteceu. Aconteceu, sim. Aí não só a transformação aconteceu
fora como agora também dentro. Dentro. A paz, a Paz, alegria. a alegria, a direção, o discernimento, tudo. A comunhão com Deus, que é o mais fantástico, é poder falar com Deus e ouvir Deus, que não há descrição. E tem-se desenvolvido esses frutos do Espírito Santo em mim, graças a Deus. Estou muito bem. O meu filho foi curado. O seu filho tinha problemas? O meu filho tinha uma hérnia inguinal e desapareceu. Foi operado pelo médico dos médicos. Exato, e foi corrente, foi numa corrente que ele foi curado. Tinha problemas respiratórios, a medicação está toda suspensa neste momento e ele está muito bem. Fico feliz. Qual é o seu conselho para essa pessoa que desconhece o poder do sacrifício para Deus? Sacrifique-se, sim, confie em Deus, porque nós sacrificamos todos os dias para os problemas. Nós sacrificamos a nossa vontade, como eu sacrifiquei naquele casamento as minhas vontades, os meus caprichos, eu também sacrifiquei isso. E o que é que eu arranjei? Um problema ainda maior. Portanto, sacrificar para o problema não resolve nada, muitas vezes aumenta. A minha mãe tinha um cancro, há uma semana que eu sei que a minha mãe está curada. A minha mãe telefonou-me, disse que tinha levado os exames ao médico. Você participou na campanha de Israel? Campanha de Israel também. Por ela? Sim, senhor. Sacrificou por ela? Por ela, sim. Porque se eu servia a um Deus tão grande, se eu tinha posto a minha vida nas mãos de Deus, eu não aceitava ver a minha família sendo torturada. Mas há uma semana ela foi ao médico, levou os exames, o médico disse: aqui não há raízes nenhumas, os exames estão limpos, a senhora está curada. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é contigo, muito obrigado. Veja a situação da Cesária. Ela que viu o marido ir embora, ficou sozinha com um filho doente, ela deprimida, uma pessoa completamente destruída. Mas chegando no centro de ajuda, então ela aprendeu a usar a fé, foi orientada como mudar a situação. E Pedro, hoje ela desfruta. E quantas não são as pessoas que estão sofrendo, pessoas que têm a família destruída e elas não sabem o que fazer, mas há uma solução, a exemplo da cesárea. Exatamente, e por isso todos os domingos nós estamos convocando todas as pessoas para participar connosco, quer seja às 7h30 ou pelas 9h30 da manhã. E na oportunidade, Armando, estamos desafiando as pessoas para trazer as fotografias dos familiares, porque iremos colocar no quadro da família e ali todos os domingos iremos levantar um forte clamor em favor da sua casa, em favor da sua família. Você que está a sofrer com problemas familiares, você não sabe mais o que fazer, como a cesárea. Chegava a bater com a cabeça nas paredes, tal o desespero que ela estava a enfrentar. Bom, você não precisa disso. Agora você precisa de estar conosco nesse domingo, ali na Avenida Presidente Wilson, 93210, La Plaine, ali em Saint-Denis. O número da porta, número 139, às 7h30, como também às 9h30, Armando. Exatamente. Então, agora é você tomar essa iniciativa, porque certamente você verá a mudança no seu lar, na sua casa. Vamos a mais casos verídicos e já voltamos. Quando cheguei ao centro de ajuda, eu tinha como grande problema um vazio enorme dentro de mim, que acabava por ser alimentado por vícios, pelo álcool, pelo tabaco, acabava por ser alimentado por noites em que eu acabava por ir buscar nelas aquilo que eu não conseguia ter dentro de mim, aquilo que eu não conseguia preencher dentro de mim. Então eu ia buscar nos amigos, ia buscar em jantares, ia buscar nas discotecas, ia buscar em saídas, em tudo que pudesse haver, que eu achasse que podia haver ali uma resposta, e não conseguia encontrar. E o vazio permanecia, o vazio aumentava, e é muito difícil quando nós, dentro de nós, temos um vazio, porque esse vazio transforma-se numa solidão. E é muito difícil nós olharmos por fora tantas pessoas, tanta gente à nossa volta, e dentro de nós um silêncio, uma solidão enorme. E isso dói muito cá dentro, marca muito, e acabava por eu colocar toda a minha força em tudo. O pior momento foi quando eu identifiquei tudo aquilo que eu estava a viver. Parece que levei um banho de água fria, e esse banho de água fria foi cair na realidade. Quem sou eu? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a viver? O que é isto?
Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher que teve uma educação, que lhe foi passar tudo, e eu neste momento eu sinto-me mal, sentia-me usada, sentia-me descartável, sentia-me um zero mesmo. Eu comecei a participar nas reuniões do Centro de Ajuda por conta de um grande desespero que eu já tinha dentro de mim. E esse desespero tornou-se numa bola de neve que foi alimentada por conta de muitos anos, muitas situações que foram vividas, que foram elas próprias que criaram aquele sufoco, aquela falta de oxigênio no meu interior. Na primeira noite, após a minha entrada no Centro de Ajuda, como eu tinha muito frequentemente enxaquecas, insónias, e então eu tinha muita dificuldade em adormecer à noite, porque não conseguia. Nas noites que eu não saía, eu tinha muita dificuldade em adormecer. Então, aquela mesma noite, eu consegui dormir. E eu notei que houve ali uma diferença, porque no outro dia de manhã eu senti-me diferente. Os passos que eu tinha que dar começaram a ser passados. E então aí eu comecei a seguir essas pisadas, com todo o rigor, porque eu sabia que ali estava a minha resposta. Então esse rigor era colocado nas minhas pisadas. Então chegou ao momento em que me foi apresentada a proposta da Fogueira Santa, a campanha de Israel. Então aí eu vi ali o meu momento, o momento em conseguir transformar completamente toda aquela situação, tudo aquilo que eu estava a conseguir alcançar passo a passo, gradualmente, eu consegui ver na campanha de Israel a proposta, a oportunidade de mudar definitivamente e de uma vez só. E ao colocar toda a minha força, eu tive que ver o que é que para mim era o mais importante. E então comecei a ver que o mais importante para mim naquele momento, ou até àquele momento, era a parte material. Então eu fui com o meu tudo. E o meu tudo era agarrar naquilo que um dia foi para mim o mais importante, para poder então transformar aquilo que para mim estava a ter que ser o mais importante. De todas as campanhas que eu já participei, aquela que mais me marcou e aquela onde eu fui, e sei que fui muito precisa no pedido e também em tudo aquilo que eu coloquei no altar, foi a receber a paz interior, a alegria, a tranquilidade, a força, tudo aquilo que neste momento acaba por ser aquilo que eu procurava durante toda a minha vida e que não tinha, e que acabei por encontrar através desse mesmo sacrifício, desse mesmo meu tudo no altar de Deus. A campanha de Israel significa para mim uma grande oportunidade. Quantas não são as pessoas que têm uma casa cheia de pessoas, uma família grande, mas se sentem vazias, se sentem tristes e oprimidas, achando que ninguém gosta dela? Era o caso desse caso verídico que nós assistimos agora, o caso da Elsa. Mas ela procurou preencher o vazio, armando em discotecas, em bares, em vícios, mas nada resolveu o problema. E claro, quando a pessoa está mal dentro dela, quando há um vazio dentro dela, isso se reflete na sua casa, na sua família. É verdade, Pedro. Muitas pessoas, elas estão mal interiormente e passam isso para aqueles que estão à sua volta. E pessoas que, por vezes, então, elas buscam sair da situação nos vícios. Pessoas que, através das atitudes que tomam, acabam por agravar a situação. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Talvez consigo, mas a hora chegou de você reverter essa situação, de tomar a iniciativa que você tem que tomar. Porque se você tem sido uma pessoa que tem dado problemas e tem causado problemas para aqueles que estão à sua volta, chegou o momento de você ver uma mudança na sua vida. Por isso, neste domingo, você precisa tomar essa iniciativa e participar, Pedro, dessa reunião que irá transformar, aonde ela irá buscar o Criador e a mudança se produzirá na vida dela. Às 7h30, como especialmente às 9h30 da manhã. Você é o nosso convidado todo especial. Cada vez que eu penso em você, que o seu marido bate-lhe todos os dias, eu fico preocupado consigo. Eu não sei como que você tem aguentado
os maus tratos, você pode até dizer que é pelos filhos, que é porque não tem aonde ir, não tem quem lhe ajude, enfim, você pode alegar muitas razões, mas honestamente eu não sei até quando você vai aguentar. Me preocupa a sua situação. Por essa razão eu estou aqui para lhe dizer que eu quero lhe ajudar. E eu sei como fazer o seu marido mudar. Eu sei como fazer esse homem que tem agredido você todos os dias, nos últimos anos, fazê-lo mudar, ser diferente, tornar-se um marido carinhoso, tornar-se um homem romântico, um homem que lhe trate como uma princesa. Se você acha que eu estou a exagerar, pois não estou exagerando. A única coisa que eu preciso que você faça é trazer a fotografia do seu marido domingo até o Templo Maior. Sabe para quê? Nós vamos colocar a fotografia dele aqui, neste quadro. O quadro da Sagrada Família. Todas as fotografias que sejam postas neste quadro, as pessoas que forem colocadas ali a sua foto, elas vão mudar. Elas vão mudar o seu comportamento, elas vão agir de forma diferente. E o seu marido, vai acontecer isso com ele. Às 9h30 da manhã, na Rua Doutor José, Espírito Santo, no número 36, no bairro das Amendoeiras, é onde pessoalmente eu vou estar aguardando por si. Quando você chegar domingo, você vai me pedir esta cartela da Sagrada Família. Aqui dentro tem algo que só sabe quem tem uma destas. E você deve ter a sua para você saber o que tem aqui dentro que vai ajudar você também. Era uma pessoa muito nervosa desde criança. Era uma pessoa que tinha muitos medos. Com 18 anos, conheci o meu marido. E o meu marido também era uma pessoa que também não me dava muito carinho. Ele começou-me a trair também. Se eu perguntava onde é que ele estava, ele partia logo para me maltratar e para a agressão física. Tive várias depressões, qual de 2 estive internada. E aqui nos Matos, muito mal mesmo. Vi o programa do Centro de Ajuda. Não tomo um medicamento para dormir. Sou uma pessoa completamente determinada, independente. Hoje sinto-me realizada, porque pensei que já não ia conseguir nada do que sou hoje. A minha vida antes de chegar ao Centro de Ajuda era destruída, família destruída. O meu pai batia muito à minha mãe, partia tudo em casa, bebia e dormia com facas debaixo do travesseiro. E então nós, com medo, eu e os meus irmãos, não dormíamos, não é? Com medo que ele fizesse alguma coisa à minha mãe, porque a minha mãe era uma pessoa boa mãe, boa esposa e portanto, e ele dizia-lhe nomes horríveis e tudo, e muitas vezes cabeça constantes, só queria ver o escuro, não podia ninguém ouvir falar, porque aquilo atormentava muito a minha cabeça, parece que rebentava. E andei em psiquiatras, andei no Magalhães Lemos, andei em cartomantes pela vida sentimental, correu tudo mal, porque nada resolveu o meu problema. Conheci o Centro de Ajuda através da rádio, e eu vim. Um dia decidi, ouvia na rádio, um dia decidi. E vim sozinha, numa sexta-feira à tarde. Os primeiros sinais que eu comecei a ver na minha vida foi as dores de cabeça que me saíram completamente. Foi na minha família, foi na minha vida sentimental. Conheci o meu marido no Centro de Ajuda, hoje somos casados, somos felizes. E aos poucos e poucos a minha vida foi abençoada. Estou curada da coluna, das dores de cabeça constantes. Sou uma pessoa calma. Hoje sou uma pessoa alegre, porque anteriormente era uma pessoa extremamente triste, angustiada. Hoje não. Hoje sou uma pessoa totalmente transformada. Portanto, estou liberta, estou curada, estou abençoada sentimentalmente, não é? Casei, tenho um bom marido, um bom esposo. Hoje sou feliz. Todos os domingos estamos agora concentrados em que você venha ter uma família unida e protegida.
Aos domingos você tem essa oportunidade de alcançar a mudança no seu lar. Se o seu lar tem sido dominado pelos vícios, pelas brigas, contendas, conflitos familiares, então chegou o momento dessa mudança. Por isso é que no Centro de Ajuda há um painel, o painel da Sagrada Família. Nós valorizamos a família porque, amigo, amiga, saiba que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na sua família. Pedro, chegou o momento desta pessoa, ela ver a transformação no seu lar. Até porque se ela não acreditar no filho dela, quem vai acreditar? Se ela não acreditar no marido dela, quem vai acreditar? É simples. Então você precisa acreditar que os seus familiares podem e devem ser diferentes. Então venha lutar connosco neste domingo, quer seja às 7h30 ou às 9h30 da manhã, ali no número 139, Avenue Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Bom, eu quero que você acompanhe o caso verídico da Adelaide Silva. A Adelaide Silva que passou por vários problemas familiares, mas que no Centro de Ajuda aprendeu, valorizou sua casa, valorizou sua família e hoje tem uma família completamente transformada. Vamos acompanhar. Quando era mais nova, eu penso que eu idealizava o que todos idealizam, não é? Ter uma vida feliz, um casamento feliz, os sonhos realizados, não é? A minha infância foi boa, não foi problemática. Cresci normalmente, num meio bom, feliz. Os problemas vieram depois de casar. Eu não sei o que é que aconteceu. Eu sei que com o passar dos anos as coisas não foram correndo tão bem. Portanto, eu fui tendo as dificuldades da vida, não é? E pronto, e no casamento eu comecei a ver que ia começando, eu ficava muito tempo sozinha, eu era posta de lado. Isso trouxe-me alguns problemas, não é? Eu comecei-me a sentir uma pessoa inferiorizada, eu achava que o que é que eu ando aqui a fazer? Não sou precisa aqui, não faço falta a ninguém. Portanto, isso fez com que eu até viesse a ter pensamentos de acabar com a minha vida. A falta de diálogo foi uma consequência desse afastamento, não é? Porque ele começava a dar prioridade aos amigos, às pessoas de fora e esquecia-se de mim. Portanto, desde que as coisas em casa estivessem todas tratadas, todas feitas, não é? O diálogo não existia porque não havia nada para falar. Quando havia para falar era para criticar, dizer mal ou pronto, coisas do género. O meu pior momento foi exatamente o casamento destruído. As consequências para mim foi, tornei-me numa pessoa ciumenta, desconfiada, a autoestima completamente em baixo, nervosa, fez com que eu tivesse as noites mal passadas, não é? Comecei a ter pesadelos, insónias, eu acordava de noite com falta de ar. Isso tornou-se um bocado complicado, não é? Já não estava bem. Eu já sofria há muitos anos de rinite alérgica. Rinite alérgica que me impedia de ter uma vida completamente normal, não é? Porque onde houvesse pó eu não podia estar, se houvesse vento era complicado, o ar-condicionado também era muito complicado, portanto impedia-me de estar bem, não é? Eu conheci o trabalho do Centro de Ajuda através da rádio. Tive praticamente um ano, era a minha companhia à noite, era a rádio. Eu duvidava um pouco, portanto, o que é que eu comecei por fazer? Comecei por ouvir. Eu comecei a ouvir a programação, comecei a ouvir os testemunhos que as pessoas falavam de transformação de vida e a pouco isso foi-me moldando até que chegou um dia que eu pensei, tanta gente que tem tão bons testemunhos de transformação de vida, eu também quero para mim, porque eu estou cansada desta vida.
Quando eu cheguei ao centro de ajuda, o primeiro sinal que tive quando voltei a casa foi que nessa noite eu dormi a noite toda. Anteriormente eu chegava de manhã mais cansada do que me deitava, não é? E essa noite foi espetacular, porque eu adormeci lindamente e acordei lindamente. Juntamente com essa noite bem dormida, eu senti algo dentro de mim que eu não soube explicar logo o que era, mas eu senti-me bem, senti uma paz que vinha e eu não percebia de onde, e foram esses os primeiros sinais. Hoje, após participar das reuniões de centro de ajuda, das correntes, a minha vida está transformada. Primeiramente a minha pessoa, que sou uma pessoa calma, com objetivos, com metas, um casamento restaurado, porque hoje eu tenho um marido que já está também no centro de ajuda, e fui curada da rinite alérgica, já não tenho qualquer sintoma de rinite. Hoje no meu casamento eu tenho um companheiro, tenho um amigo, existe cumplicidade, portanto eu tenho um marido que eu sempre quis ter. Eu hoje vejo uma pessoa transformada, uma pessoa que quer viver, que tem os seus objetivos, as suas metas a atingir, os seus sonhos a realizar. Hoje eu sou feliz. Pensamentos negativos, sentimentos de inferioridade, tudo isso tem acompanhado muitas pessoas, Armando, que pensam que os familiares não as amam, que pensam que estão sozinhas, que pensam que a vida delas acabou, porque a família não é aquilo que elas projetaram. Talvez o casamento não é aquilo que ela queria, talvez a família não é aquilo que ela queria. Mas tudo isso pode ser mudado a partir do momento que ela tomar uma atitude de fé. Exatamente, Pedro. Esta pessoa, ela tem essa oportunidade. Os casos verídicos que essa pessoa, ela acompanhou, é a prova que para si existe uma solução, há uma saída. Por isso, aproveite a sua oportunidade, porque você pode, então, desfrutar da vida de qualidade. E nós falamos pode, que isso seja bem claro, porque depende da sua atitude. Ficar aí parado, de braços cruzados, apenas assistindo os casos verídicos, não mudará a sua vida, mas a sua decisão de chegar ali no centro de ajuda, ali no número 139, Avenue du Président Wilson, na La Plaine de Saint-Denis, ou pelas 7h30, ou então pelas 9h30 da manhã, e participar dessa reunião toda especial, certamente irá mudar a sua vida. Foi um prazer imenso estar com todos, assim em especial, que o Todo-Poderoso ilumine. Até a próxima.